E aí pessoal, professor Gessé Novoz aqui, trago para vocês uma questão de química orgânica voltada para o estudo do petróleo. Lá da Universidade Federal do Tocantins ele diz o seguinte: as reações a seguir representam processos comuns na indústria do petróleo e são responsáveis pela formação de produtos de maior interesse comercial. Então ele cita aqui na questão que essas reações aqui, elas trazem benefícios para a indústria, né? Então, provavelmente a indústria do petróleo ela pega moléculas de substâncias, né, com moléculas de menor interesse e transformam, né, por processos reacionais em moléculas de maior interesse comercial. É o que a gente vai ver aqui nas questões. O primeiro item, a gente tem aqui o C10H22, é um hidrocarboneto, na presença de catalisador de variação de temperatura, ele forma C8H18 e C2H4, outros dois hidrocarbonetos. Então, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber uma quebra da molécula, né, que ela está individual, ó, tá? E aqui ela se divide em duas. Essa quebra, tá, dentro dos processos de de produção de novas moléculas é chamada de craqueamento, tá? Craqueamento vai significar quebra. Deixa eu anotar para vocês aqui. É o craqueamento, é esse nome mesmo, tá? Craqueamento ou cracking do inglês, né? To crack significa quebra, tá bom? Craqueamento, certo? E isso é muito aplicado na indústria do petróleo, tá? Como eles pegam ali partes mais pesadas, tá, dentro das refinarias, partes mais pesadas do petróleo cru, colocam em variação de temperatura e presença de catalisador para obter, tá, por exemplo, componentes da gasolina. A gente tem aqui no segundo item o C8H18, que é um outro hidrocarboneto, passa pelas mesmas condições reacionais do item 1 e forma o C8H18 novamente. Então a gente pode perceber que tem a mesma fórmula molecular. Só que no produto ele citou aqui, ó, cadeia ramificada, tá? Então a gente pode perceber que como eles têm a mesma fórmula molecular, mas em estruturas diferentes, isso é a definição de isômeros, tá? E aí a gente tem um outro processo, além do craqueamento, que é chamado de reforma catalítica. Deixa eu colocar aqui para vocês. É a reforma, já anota como observação, tá? Deixa eu botar aqui bonitinho. Deixa eu colocar aqui rapidinho um esquemazinho para vocês. Prontinho, eu tenho aqui a reforma catalítica, né? Ela pode ser de dois tipos. Ela tem a isomerização, quando eu tenho ali a transformação de uma molécula, tá, provavelmente linear, e eu mexo na estrutura dela e transformo ela em cadeia ramificada, mas com a mesma fórmula molecular. Aí eu tenho um processo chamado de isomerização. E o outro é a ciclização, quando eu tenho uma molécula de cadeia aberta, normal, tá, e eu transformo ela em um composto aromático, né, um ciclozinho fechado. Nesse caso aqui do item 2, eu tenho isômeros, tá, então vai cair na reforma catalítica do tipo isomerização, tá? Isomerização. Com isso a gente já poderia até matar a questão, né, porque no item A ele fala de craqueamento, tá, porque ele fala que é respectivamente, né, nos processos 1, 2 e 3. E o próximo aqui seria isomerização. E nenhuma outra das questões eu tenho esse tipo de informação. Eu tenho aqui, né, na letra C, craqueamento e reforma. Poderia até ser, né, a reforma catalítica. Como ele colocou reforma, pode ser um dos tipos, né? E aí a gente pode fechar aqui com o item 3, tá? Eu tenho C6H14, tá? As mesmas condições reacionais, catalisador e variação de temperatura, eu formo C6H6 e hidrogênio gasoso. Você pode pensar aqui que seria craqueamento, tá? Por conta da formação de duas outras moléculas, da quebra, certo? Mas só que a gente pode perceber que o C6H6 aqui, ó, esse carinha aqui é muito conhecido na química orgânica. O C6H6 é o benzeno, aquele ciclozinho, tá? Um hexágonozinho com insaturações, tá bom? Muito conhecido, e a fórmula molecular dele é C6H6. E a gente pode perceber que esse hidrocarboneto ele está sofrendo uma modificação e formando um ciclo. E isso é um tipo de reforma catalítica chamada ciclização, tá? E aí ele trouxe aqui na letra A apenas como reforma, tá? E aí cabe na questão, né? O primeiro processo é craqueamento, o segundo isomerização e o terceiro reforma. Aqui ele trouxe craqueamento, na letra C, reforma e o último isomerização. Só que isso não é isomerização justamente porque aqui eu tenho 14 hidrogênios e aqui eu tenho 6 hidrogênios. Então essas moléculas não são isômeros. O que está acontecendo aqui é um processo de reforma catalítica, ciclização. Tá bom? Então sempre fiquem atentos. Quando a molécula normal ela chega a produzir, tá,
um benzeno, que no caso seria o hexano, tá? Ele formou o benzeno. Quando ela forma um ciclo, isso é processo de ciclização, muito utilizado na produção de medicamentos, plásticos e outros processos dentro da indústria. Então, a resposta fica com a letra A para essa questão. E essas são as discussões que eu queria trazer para vocês nessa questão, que aborda, tá, esses processos de refino e técnicas de manipulação do petróleo cru. Tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.